Em abril de 1915, uma treta que já durava mais de 8 meses tinha virado a mais cabreira da história. Os alemães tinham conquistado o norte da França rapidinho e os franceses estavam quase capotando. A situação estava crítica. Após mais uma luta de sucesso, os alemães estavam rodando o campo, metendo bala em qualquer sobrevivente que estivesse escondido. Gabriel acorda e começa a rastejar sobre os corpos dos parças para vazar. Quando os alemães passam, ele se finge de mandado de arrasta para cima. De repente, um corpo alemão se mexe e tenta atacar Gabriel, que reage rápido e manda o cara de arrasta para cima com a própria faca. Naquele momento, os alemães sacam o movimento e Gabriel tem que meter o pé. As explosões continuam derrubando ele, mas Gabriel não para. Infelizmente, quando ele está quase chegando no acampamento, pisa numa armadilha e uma granada explode debaixo dele. Enquanto isso, num rolê chique na periferia parisiense, o Barão encontra Gruber para trocar ideias sobre um trampo. Gruber pagou o Barão para achar um laboratório secreto, mas ainda não tinha rolado nada. O Barão garante que o agente dele está na pegada, mas quer saber qual é a pira desse laboratório. Gruber, bolado, se nega a dar mais detalhes e dá 24 horas para o Barão finalizar o serviço. No bafo do hospital militar, Gabriel está vivo, mas por um fio. Um médico avisa que a esposa dele veio visitar. Gabriel recusa, não quer que ela veja assim. O médico entrega uma foto da família que a esposa trouxe e Gabriel sente tanta culpa que tenta olhar pela janela para achá-la, mas cai no processo. À noite, um grupo de cientistas misteriosos cola no hospital e Gabriel ouve o médico tretar com eles. Martin injeta algo num paciente e o corpo do cara treme por uns minutos antes dele mandar de arrasta para cima. Depois, Gabriel leva a mesma injeção e os olhos dele ficam pretos antes de ele apagar. Os cientistas concluem que ele é compatível e o levam. Logo, Gabriel e outro paciente chegam no laboratório secreto nos Grandes Moinhos de Paris. Os cientistas garantem que vão dar um jeito nele e avisar a esposa. No clube, a galera assiste o deputado abrir uma caixa e achar uma arma. Ele se recusa a pegar, então Gisele começa a falar na mente dele para forçar. Ela pergunta se ele morreria por amor e controla a mão dele para apontar a arma para a cabeça. Após uma contagem, ela força ele a puxar o gatilho, mas nada acontece. Gisele então dá um beijo e revela uma bala na boca, lacrando com o truque de mágica. Depois do show, o Barão chama Gisele para pedir que ela pegue a informação que ele precisa do técnico do laboratório. Gisele não curte o trampo, mas aceita acelerar o processo depois que o Barão devolve a chave. Na madruga, Gabriel acorda por causa de um grito. Ele usa ferramentas de cirurgia para abrir a porta e sai, dando um migué nos guardas. Quando ouve guardas vindo, entra num quarto qualquer e encontra o corpo do outro paciente. Tem sangue no rosto e as veias pretas. Gabriel apaga com susto e os cientistas o acham. Na manhã seguinte, Gisele pega uma foto do técnico e ativa os poderes, olhos pretos. Ela faz o cara andar no laboratório e olhar um mapa do prédio, que ela anota rapidinho. Ela também copia umas infos de documentos. Quando tenta entrar em outra sala, o técnico é barrado por um parça por não ter permissão. Gisele faz ele pedir desculpa e desfaz o feitiço. Depois, o Barão checa a info que ela pegou e manda para Gruber. Na próxima vez que Gabriel acorda, ele é visitado pelo Coronel Miro, o chefão do laboratório. Ele explica que tentaram salvar o outro paciente, mas ele não aguentou o tratamento e mandou de arrasta para cima. O laboratório está desenvolvendo um soro-chave que pode curar Gabriel totalmente, mas ele tem que escolher, arriscar ou voltar para casa com o rosto zoado. Se o soro der bom, o corpo dele fica turbinado e ele vai para uma equipe de elite conhecida como Sentinelas. Gabriel topa o procedimento, é levado para outra sala e amarrado na mesa. Eles injetam o soro e as veias dele ficam pretas antes de ele começar a ter convulsões. Os cientistas perdem a fé e se preparam para mandar ele de arrasta para cima para acabar com o sofrimento. Mas aí as convulsões param e os cientistas sacam que o coração dele está parando. De repente, um time de soldados alemães liderados por Gruber invade a parada e começa a mandar cientistas de arrasta para cima com armas e lança-chamas. Miro ordena para a galera pegar
pegar os documentos importantes sobre o soro e evacuar. Ele pega um livro chamado Projeto Atlas. Um guarda tenta reagir, então Gruber pega um cientista como escudo e manda o guarda de arrasta para cima. Gruber também acha o técnico que vazou a info e manda ele de arrasta para cima. Os alemães reviram todas as mesas e gavetas, mas não acham os documentos do soro. Um soldado acha os dois principais cientistas por trás da fórmula e manda eles de arrasta para cima com fogo. Enquanto isso, Marty está escondida debaixo da mesa do Gabriel. Um soldado alemão cola e enfia a faca no corpo só para garantir. Do nada, Gabriel acorda com olhos pretos e pega o soldado pelo pescoço, apertando até mandar ele de arrasta para cima. Logo, mais soldados chegam, mas a mesa está vazia. Gabriel aparece por trás e um soldado tenta bater, mas ele passa por cima fácil. Os outros soldados conseguem atirar algumas vezes, mas não é o suficiente para parar ele. Ele detona geral com reflexos turbinados e força que até quebra pilares e móveis. Com os inimigos no chão, Marty tenta se aproximar, só para Gabriel pegar ela pelo pescoço também. Ainda bem que ele volta para si na hora e solta. Umas horas depois, os alemães vazaram e Miro saca que o projeto está destruído. Gabriel está apagado, mas estável. Mesmo assim, Miro manda um recado para a esposa do Gabriel, Irene, dizendo que ele mandou de arrasta para cima. O projeto Sentinela é sigiloso e civis não podem saber. Só depois que a guerra acabar, Gabriel vai poder ver eles de novo. Gabriel fica pé da vida, então Miro avisa que os alemães podem colocar a família em risco e que quebrar o sigilo torna um desertor. No lab, Marty faz uns testes com o sangue do Gabriel e descobre que as células dele absorvem o soro, quando era para expelir a cada poucas horas. Ela liga para Miro e fala da anomalia, dizendo que Gabriel não pode ir para missões ainda. Ao mesmo tempo, o capitão Bonafont chega para abrir uma investigação que pode levar o X-9, então ele interroga geral e pergunta sobre o projeto Atlas. Na cidade, Gisele recebe a visita do crush secreto, Louis. Ele quer que eles fujam, mas ela tem medo de sair do controle do barão. Uma vizinha ouve um cara no quarto dela e o BO explode. No clube, o barão ameaça Luiz com uma lâmina por mexer com uma mina que ele considera dele, mandando ele vazar da cidade sem falar com Gisele de novo. Mais tarde, o barão encontra Gruber e dá uma ambulância francesa mais documentos falsos para passarem nos postos militares. Se esse resumo já te prendeu, imagina os próximos. Então já se inscreve, ativa o sininho e dá o like para fortalecer. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias épicas para você. Depois do expediente, Irene dá um migué no escritório do chefe e usa o carimbo para pegar o passe. Na base dos sentinelas, Gabriel conhece os novos parças e faz um tour. O sargento Bazak não se impressiona com Gabriel e avisa dos perigos do soro. Sozinho, Bazak lida com uma dor insuportável nas mãos. Gabriel vai para o arsenal e descobre que os sentinelas usam armadura top que cobre o corpo todo. O capacete tem até um espaço para botar mais soro para respirar durante as brigas. Logo, os sentinelas recebem info sobre os próximos passos de Gruber, então a ordem é pegar ele vivo para interrogar. A equipe vai para um mato e coloca as máscaras, enchendo com soro. Gabriel fica meio tonto por um momento, mas recupera rápido. Num aeroporto particular, Gruber entra num Zeppelin para Berlim. Um sentinela se infiltra no teto e joga uma corrente num guarda, pendurando ele para mandar ele de arrasta para cima. Os outros guardas abrem fogo e essa distração permite que um sentinela sniper mande eles de arrasta para cima com um tiro na cabeça. Outro sentinela entra no Zeppelin e começa a mandar os guardas de arrasta para cima enquanto Gruber vaza. Lá fora, Gruber está quase entrando num avião quando Gabriel o derruba. Ele começa a bater enquanto o soro está zoando a mente, deixando ele mais agressivo. Gabriel quebra o braço de Gruber antes de jogar ele em umas caixas. Começa a sentir uma dor de cabeça cabreira. Gabriel tenta mandar Gruber de arrasta para cima. Então, outro sentinela tem que parar ele. Uma briga entre parças rola, mas Gabriel está tão forte que mais sentinelas têm que entrar na treta. Ainda bem que isso ajuda Gabriel a se acalmar e Gruber é capturado. Na viagem de volta, Gabriel continua ouvindo uma voz sussurrando o nome dele. Do nada, ele começa a ter visões do soldado misterioso brigando no campo de batalha. O cara se vira e diz que estava esperando alguém como ele. Um tempo depois, Gabriel sonha com o soldado misterioso atacando um acampamento francês.
Quando acorda, os olhos dele estão pretos. Nesse dia, Marty cola na base dos sentinelas para checar a saúde de geral. Os exames do Bazak não estão muito bons, mas ele insiste que está de boas. Na vez do Gabriel, os testes físicos dão ok, mas ele admite ouvir vozes e ter visões. Marty revela que estava investigando a família do Gabriel e avisa que o pai dele mandou de arrasta para cima. Gabriel fica aliviado porque, quando era moleque, o pai mandou a mãe de arrasta para cima enquanto ele assistia. Marty acha que a raiva reprimida do Gabriel pode estar fazendo ele perder o controle agora. Depois, Marty reporta para Miro e pergunta se ele já ouviu falar do soro causando visões antes. Miro nega rápido demais, mesmo que Marty lembre de alguns cientistas, agora mandados de arrasta para cima, mencionando isso. Depois, Miro interroga Gruber, que se nega a falar. O braço direito de Miro começa a torturar Gruber para pegar info, mas Gruber foi treinado para aguentar a dor. Ele só diz para Miro checar as linhas de frente. O interrogatório é interrompido por Bonafont, que anuncia que Gruber está sob jurisdição da polícia, agora é prisioneiro dele. No clube, Gisele confronta o Barão sobre Louis. O Barão jura que Louis vazou porque achou um trampo melhor, mas Gisele não bota fé. A raiva dela faz as luzes piscarem e objetos no quarto tremerem. Quando os olhos dela ficam pretos, um copo explode. Gisele detona o Barão por tentar controlar a vida dela e vaza. À noite, os sentinelas fazem uma festinha para aliviar o estresse, mas Gabriel continua tonto e ouvindo as vozes. Visões do super soldado mandando fighters franceses de arrasta para cima invadem a mente e Gabriel segura a pia tão forte que racha ela. Quando volta para a festa, ele fica sabendo que os outros sentinelas fumam resto de soro, que é mais fraco. Gabriel dá um migué e pega uma bike, pensando em visitar a família. Mas os novos parças o param para ele não se meter em treta. Enquanto Bonafont se prepara para interrogar Gruber com uma máquina de tortura especial, o Barão é avisado da captura. Ele corre para Gisele e pede para ela impedir Gruber de entregar os nomes. Gruber diz para Bonafont que o X9 dele tem um bar na periferia, mas ninguém sabe o nome real. Antes de falar mais, Gisele manda ele de arrasta para cima com o poder dela. Esse contato próximo com a morte faz ela surtar. Depois, ela tenta se recompor e a empregada cola para checar. Gisele fica irritada e quase manda ele de arrasta para cima com o poder, mas solta no último segundo. Pensando nas palavras de Gruber, Miro manda Aden investigar as linhas de frente. Eles descobrem que não há notícias da unidade 105, então mandam os sentinelas. Chegando nas linhas de frente, eles encontram todos os soldados franceses mandados de arrasta para cima das formas mais horríveis, corpos sem cabeça, sem membros ou pendurados nas paredes. Gabriel fica com dor de cabeça e começa a ter visões do soldado misterioso mandando todo mundo de arrasta para cima ali. Dentro de um prédio, eles acham um sobrevivente que explica que foi controlado por um inimigo. Os soldados tentaram atirar, mas as balas não fizeram nada. Ele diz que esse cara misterioso tinha força monstra e armadura de metal, tipo os sentinelas. A voz na cabeça do Gabriel diz que ele é da raça dos titãs e logo ele vai se juntar a eles. No hospital militar, Irene pergunta sobre o marido e o médico garante que ele não sofreu. Quando ela pede para ver o corpo, ela é ignorada. Mais tarde, em casa, ela recebe a visita de uma enfermeira que diz que o médico mentiu e menciona o nome de Miro. O chefe de Irene quer demitir ela por falsificar o passe, mas ela convence ele que a atitude corajosa pode trazer as histórias mais perigosas para o jornal. Um tempo depois, Miro leva as novas infos para os chefões do exército. Fotos confirmam a presença do soldado alemão misterioso nas trincheiras. Ele está tão forte que ataca sozinho. Eles precisam parar ele antes de perderem a guerra, então mandam os sentinelas atrás. No escritório, Bonafont fala para Miro sobre o relatório da autópsia de Gruber, explicando que o coração parece esmagado. Bonaf está frustrado porque nenhum cientista quer soltar info e todos os arquivos do ano de 1905 sumiram, mas Miro se nega a responder as perguntas também. Enquanto isso, Marty conhece um novo soldado jovem que teve uma bala removida do pulmão e se ofereceu para o programa. Ele é amarrado na mesa e leva a injeção, então o corpo começa a convulsionar. Quando o sangue começa a sair pela boca, Marty não tem escolha a não ser mandar ele de arrasta para cima por pena.
No clube, o Barão é abordado por Diane, que foi escolhida como substituta de Gruber. O Barão tenta explicar que não trabalha mais para os alemães. Tá curtindo a vibe? Então entra pro time. Se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum resumo novo e deixa aquele like que o algoritmo ama. Na Floresta Cadre, os sentinelas encontram alguns soldados franceses. Eles estão presos lá há um tempo, sem notícias da base. Os sentinelas pedem direções para uma fábrica na área e os soldados avisam para eles não irem para lá porque tem um demônio sanguinário que manda de arrasta para cima quem chega perto demais. Depois de explicar que estão ali para mandar o demônio de arrasta para cima e descansar um pouco, os sentinelas continuam se movendo. Finalmente, o grupo chega a uma fábrica abandonada e encontra corpos pendurados por todo lado. De repente, o super soldado abre fogo das sombras, então os sentinelas correm para se abrigar e atirar de volta. A troca de tiros dura vários minutos, então o time concorda em se separar. Alguns sentinelas continuam distraindo o inimigo com mais tiros, enquanto os outros tentam surpreender ele por trás. O oponente deles vê a movimentação e atira na galera também. Logo, o soro no capacete faz Bazak pirar e ele começa a vomitar sangue. Ele manda o time seguir sem ele enquanto ele dá um tempo para se recuperar. As mãos dele começam a tremer, então ele precisa de uns tapas para se controlar. Esse atraso dá tempo para o soldado misterioso sumir. Atrás de uma máquina grandona, eles acham um soldado francês esfaqueado que ainda está vivo. Do nada, o inimigo assume o controle da mente do cara e força ele a acionar uma granada. Rola uma explosão massiva, jogando metade do time para longe. Enquanto Gabriel tenta se levantar, ele tem uma visão do soldado misterioso chegando por trás de um parceiro. Ele grita para avisar, mas está longe demais. O inimigo ataca o sentinela e rola uma luta intensa, mas por mais que o sentinela se esforce, o soldado misterioso é forte demais e arremessa ele por cima do parapeito. Depois, ele saca uma lâmina dupla e enfia nas costas dele, o que Gabriel vê na visão. O soldado misterioso joga o corpo de uma torre antes de desaparecer, e os sentinelas conseguem dar um adeus final para o amigo antes que ele seja mandado de arrasta para cima nos braços de Bizak. Mais tarde, na base, o sentinela mandado de arrasta para cima tem um funeral maneiro. No entanto, os chefões ainda se recusam a entrar em contato com a família, dizendo que isso será feito só depois que a guerra acabar. Bizak agradece aos colegas em particular por não terem contado para os superiores sobre ele ter desmaiado. Enquanto isso, Miro avisa aos chefes que o soldado misterioso tem poderes de controle mental, algo que eles já tinham visto no Projeto Atlas. Dizem a Miro para manter o sigilo por agora, já que Bonafonte está bisbilhotando. Bonafonte está tentando decifrar o código do caderno de Gruber e percebe que a última página fala de uma entrega de material ligada ao ataque ao laboratório. Ele pergunta a Eden sobre isso, mas o cara jura que não sumiu nada depois do ataque. Em seguida, ele analisa melhor o corpo queimado do cientista-chefe e nota umas falhas nos dentes. Ele liga para Miro e avisa que aquele não é o corpo do cientista que criou o soro. Os alemães sequestraram ele e deixaram outro corpo para trás para passar a perna neles. No clube, o barão descobre que Gisele sumiu com as coisas dela e manda o pessoal dele ir atrás. Logo, ele recebe um relatório dizendo que todas as informações que Louis deu sobre si mesmo quando foi contratado eram falsas. Ele pensa se a atuação dele não era um golpe para pegar Gisele desde o começo. Enquanto isso, Louis só consegue passagens para um navio que sai em 2 dias, então ele e Gisele se escondem num AP abandonado. Louis mantém Gisele quietinha, colocando um sedativo na bebida dela, sem ela saber. Na cidade, Irene encontra um jornalista que compartilha uma história que ele cobriu anos atrás. Um cara com olhos injetados mandou de arrasta para cima dezenas de pessoas na rua e foi baleado pela polícia. O corpo sumiu no necrotério e o jornalista descobriu que foi Mero quem pegou. O jornalista tentou investigar Miro também, mas não existem registros dele de 1905 em diante. Ele só consegue dar a Irene o nome de uma testemunha. Depois de ver o amigo ser mandado de arrasta para cima sem a família saber, Gabriel decide sair escondido no meio da noite. Ele dirige até o AP antigo e pega a chave secreta para entrar. Ignorando a tia de Irene que dorme no sofá, Gabriel vai falar com o filho no berço. Nessa hora, Irene volta, então Gabriel se esconde enquanto ela fala com a tia. Quando Irene sai, Gabriel segue ela pela cidade. Ele rouba um chapéu e uma máscara de um morador de rua dormindo para esconder o rosto. Irene vai para um bairro suspeito e entra num bar para falar com a testemunha, que conta sobre o assassino maluco. Ele tinha força sobrenatural e tatuagens pelo corpo todo.
Depois que a entrevista acaba, Irene tenta sair, mas um cara fica enchendo o saco dela. Gabriel se mete na hora e força o cara a vazar. Irene quer conversar com ele, contudo, Gabriel sai do bar rapidinho. Enquanto Gabriel atravessa a rua debaixo da ponte, o cara que assediou Irene e a gangue dele cercam ele e derrubam. Enquanto tiram a máscara dele, Gabriel sente tontura e tem uma visão do soldado misterioso. De repente ele pira e começa a bater na gangue. Ele perde o controle e acaba mandando a maioria deles de arrasta para cima. O assediador tenta se arrastar para longe e Gabriel se lembra de como o soldado misterioso mandou o parceiro dele de arrasta para cima. Como se estivesse hipnotizado, Gabriel copia os movimentos do inimigo para mandar esse cara de arrasta para cima também. No laboratório, Marty está fazendo uns testes quando ouve um barulho estranho. Ela pega a pistola antes de investigar só para encontrar Gabriel encolhido num canto. Marty coleta uma amostra do sangue dele enquanto ele conta o que rolou. Ele não tomou soro extra, então Marty pensa se o corpo dele não está começando a produzir o próprio. Gabriel não quer encontrar a família desse jeito, então Marty promete ajudar ele. Em casa, Irene conta para a tia que acha que viu Gabriel. Depois, ela se encontra com um contato no governo que entrega os perfis dos soldados que batem com a descrição da testemunha. Ele tentou investigar Miro também, mas teve que desistir porque falar o nome dele é pedir para se ferrar. Irene leva os arquivos para a testemunha e ela reconhece uma das fotos como sendo assassino, mas o arquivo diz que ele foi mandado de arrasta para cima antes do incidente. Ao mesmo tempo, Miro é avisado que a esposa de Gabriel está fuçando por aí. No clube, Diane, que foi escolhida para substituir Gruber, aborda o barão. O barão tenta explicar que não trabalha mais para os alemães, mas Diane faz ele mudar de ideia, prometendo trazer Gisele de volta como recompensa. A nova missão dele é conseguir informações sobre o cara retratado num quadro que eles dão a ele. No AP, Gisele acorda e surta quando descobre que está amarrada na cama. Agora, Louis tenta colocar o sedativo direto na boca dela. E assim que ele chega perto, Gisele tenta controlar a mente dele. No entanto, o sedativo está deixando ela fraca, então ela falha, e Louis faz ela dormir de novo. Mais tarde, os sentinelas recebem uma nova missão. Eles têm que resgatar o cientista dos alemães. Receberam informação de que ele está preso 108 quilômetros atrás das linhas alemãs e será transferido em 2 dias. O exército vai bombardear a área para criar uma distração, para que os sentinelas possam se infiltrar. Miro diz a Gabriel em particular que sabe sobre os rolos, mas se Gabriel trouxer o cientista de volta, ele será perdoado. Eventualmente, os sentinelas chegam nas linhas de frente em Bali. Infelizmente, eles são avisados que os batedores que deviam guiar eles foram mandados de arrasta para cima, e o capitão tentou cancelar a missão sem sucesso. Os soldados estão recuando, então os sentinelas entram no túnel sozinhos. Depois de atravessar, eles chegam às trincheiras, onde um soldado avisa que os alemães armaram uma metralhadora a 200 metros de distância. Os sentinelas começam a cruzar o campo de batalha com cuidado, esperando pelo ataque surpreendente, mas nada acontece. Eles não têm escolha a não ser continuar sem a distração. Nesse momento, um soldado francês louco fica de pé no meio do campo para xingar os alemães, forçando os sentinelas a se esconderem enquanto o inimigo manda o coitado de arrasta para cima a tiros. Depois, eles notam alguns soldados alemães e algumas metralhadoras. Um sentinela dá a volta para tentar mandar eles de arrasta para cima por trás, mas ele é visto e os alemães abrem fogo de novo. Gabriel e os amigos atiram de volta para derrubar os caras das metralhadoras, enquanto o parceiro manda de arrasta para cima qualquer oponente escondido. Quando a área está limpa, ele assobia para que os outros se juntem a ele. Pela manhã, 2 soldados alemães param o caminhão quando vem um cara bloqueando a estrada. De repente, os sentinelas cercam eles e deixam eles inconscientes para roubar o veículo. Enquanto isso, os chefões do exército estão com medo de Bonafonte descobrir todos os segredos do projeto. Já que o cientista foi encontrado, Bonafonte é forçado a fechar a investigação e avisado de que será transferido para um novo caso. Antes de continuar, já faz o combo completo, inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. É rápido, gratuito e faz toda a diferença para esse conteúdo chegar ainda mais longe do que ajudar os alemães. Então ele ameaça machucar a esposa dele se ele não cooperar. Maurik não tem escolha a não ser concordar em ajudar. Então Maximilian leva ele para encontrar o soldado misterioso. Ele finalmente tira o capacete enquanto diz que Maurik já conhece ele.
Os sentinelas estão a caminho do forte quando encontram a estrada bloqueada por soldados alemães. A maior parte do time se esconde enquanto Clermont se finge de alemão, apresentando os documentos que achou no caminhão. Infelizmente, os documentos estão vencidos e os alemães querem ver a parte de trás do caminhão. Os sentinelas não têm escolha a não ser sair e abrir fogo. Graças aos reflexos super rápidos, eles mandam todos os soldados alemães de arrasta para cima em segundos, mas Clermont leva um tiro na confusão. Em Paris, Irene encontra o contato dela de novo, e dessa vez ele trouxe o arquivo de Miro. Isso foi tão difícil para ele que ele avisa que esse é o último encontro. No caminho para casa, Irene é abordada por Ediene, que diz para ela parar de fuçar ou ela vai se complicar. Nesse meio tempo, um policial reconhece o retrato que o Barão mostrou como sendo Gabriel. O Barão compra o arquivo de Gabriel da polícia e dá para Ediene, que promete novidades sobre Gisele em breve. À noite, o Barão tenta fazer um feitiço para achar Gisele, mas não adianta. Nesse momento, ele é avisado que os alemães finalmente encontraram ela. Nos esgotos, Louis está prestes a entregar Gisele para os alemães, mas nessa hora o Barão e os seguranças dele chegam. Eles abrem fogo e os alemães atiram de volta antes de sair correndo. Depois, o Barão atira na perna de Louis e exige informações, mas Louis diz que só pegou a grana sem pegar nomes. O Barão quer mandar ele de arrasta para cima, contudo Gisele impede. Quando voltam para o clube, Gisele usa o poder dela para forçar Louis a se mandar de arrasta para cima. No laboratório, Marty acha que teve um insight com o soro. Ela é interrompida por Miro, que avisa que trouxeram a próxima cobaia. O nome dela é Arya e ela estava no corredor da execução por assassinato. A Arya topa tomar o soro, já que é a única chance de sobreviver. A Arya é presa na maca e recebe o soro, e o corpo dela começa a ter convulsões. Os outros cientistas querem atirar nela, mas Marty pede para esperar. O corpo para de tremer logo e, para surpresa de todos, a Arya ainda está viva. Voltando para os sentinelas, eles dirigem o mais rápido possível, enquanto mantém Clermont vivo dando mais soro para ele. Quando veem uma casa na estrada, eles invadem e ameaçam a empregada para ela não se meter. Gabriel checa os outros quartos por precaução e é assustado por uma mulher, fazendo o corpo dele reagir de forma agressiva. Ao pegar ela pelo pescoço, ele lembra do BO com Marty e solta ela. Depois, Balzac tenta tirar a bala do ferimento de Clermont, mas ele está tremendo demais. A empregada se oferece para ajudar e tira a bala rapidinho enquanto os caras seguram ele. Umas horas depois, Clermont está melhor, mas muito fraco para brigar. Balzac manda ele voltar enquanto ele e Gabriel continuam a missão. Depois de dirigir um tempo, a dupla abandona o caminhão e segue a pé para não fazer barulho. Ao cruzar a floresta, Balzac começa a sentir tontura, mas insiste que eles têm que continuar. À noite, eles finalmente chegam perto o suficiente do forte e têm que se esgueirar com cuidado por causa dos guardas na área. Eles se aproximam do prédio por trás e ficam desconfiados por não acharem segurança, mas seguem em frente assim mesmo. Usando um buraco no teto, os sentinelas entram no forte. Infelizmente, o soldado misterioso e o time dele estão esperando por eles no túnel e capturam eles na hora. Minutos depois, um Gabriel acorrentado recebe a visita do super soldado, que explica que ele fazia parte do projeto Atlas de Miro. Depois de tirar o capacete, o cara pega Gabriel pelo cabelo e diz que eles só conseguiram sobreviver ao experimento por causa de uma falha no sangue deles. O soro foi só o gatilho. O super soldado promete deixar Gabriel mais power e coloca uma máscara no rosto dele, fazendo ele gritar. Gabriel tem uma visão dele mesmo sendo baleado por soldados franceses, enquanto o captor diz que o exército vai querer mandar ele de arrasta para cima quando souberem quem ele realmente é. A visão muda para mostrar o super soldado, enquanto ele pede para Gabriel se juntar a ele. Um tempo depois, Balzac é levado para a mesma cela e encontra Gabriel desmaiado no chão. O super soldado força Gabriel a ficar de pé, dizendo que a humanidade dele está segurando ele. Ele então coloca uma lâmina na mão de Gabriel e manda ele mandar Balzac de arrasta para cima. Gabriel cai de joelhos tentando resistir ao controle mental, mas o super soldado é forte demais e Gabriel acaba atacando o amigo. Balzac continua usando palavras para tentar alcançar Gabriel, que congela de repente. Uma visão da esposa aparece atrás dele, chamando o nome dele, e Gabriel grita ao derrubar a lâmina sem machucar Balzac.
No laboratório, Arya usou a força nova para escapar da maca e mandou vários cientistas de arrasta para cima. Guardas tentam parar ela no corredor, mas ela derruba eles facilmente, mostrando reflexos insanos. Mais soldados chegam para brigar com ela. Contudo, Marty impede eles de atirar. Ela fala com Arya com calma, conseguindo fazer ela se acalmar. Mais tarde, Miro fica tão impressionado com o desempenho de Arya que Marty convence ele a dar a ela acesso aos arquivos do Projeto Atlas. Ela fica chocada ao saber que no início, centenas de soldados que não se ofereceram foram mandados de arrasta para cima no experimento. Quando uma mensagem urgente chega ao forte vinda de Berlim, Bizak entregue a um soldado que vai levar ele para a fronteira. Para surpresa dele, esse soldado é Claremont disfarçado. Na cela de Gabriel, Claremont coloca o capacete nele e liberta ele. O grupo se esgueira por um túnel e derruba alguns guardas enquanto perguntam sobre Mazurik. Um guarda aponta na direção certa e os sentinelas continuam mandando soldados de arrasta para cima. Enquanto avançam, eles acham Mazurik na cela dele e tiram ele enquanto mais alemães aparecem para impedir. O alarme toca no forte e o super soldado ouve tiros. Uma bomba explode no túnel, mas não é o suficiente para parar os sentinelas que continuam avançando e mandando inimigos de arrasta para cima. Um soldado consegue agarrar Mazurik, contudo, Claremont atira no cara rapidinho e resgata o cientista. A briga continua, enquanto eles sobem as escadas e finalmente vão para fora, onde ainda mais soldados estão esperando por eles. Quando a munição acaba, eles lutam corpo a corpo e roubam as armas dos oponentes. A maior parte do time chega ao caminhão, mas Gabriel fica para trás, então ele joga uma granada nos inimigos para distrair antes de pular na traseira do caminhão para finalmente escapar. Quando voltam para o campo de batalha, o grupo sai do caminhão e continua a pé. Gabriel continua ouvindo a voz do super soldado e diz para os amigos que ele está por perto. Eles decidem que Claremont e Mazurik vão seguir em frente enquanto Gabriel e Bazak ficam para brigar. De repente, chamas aparecem por perto e o super soldado se revela. A dupla coloca os capacetes e enche eles com soro antes de dar um pulo grande para começar a treta. Todos os três caras mostram a força deles atacando com tudo. No entanto, Bizak não consegue aguentar e é derrubado rapidinho. Gabriel continua firme e até consegue dominar o super soldado, que usa o poder dele para inundar a mente de Gabriel com visões dos amigos sendo mandados de arrasta para cima. Enquanto Gabriel cai, Bizak volta para o round extra. O super soldado captura ele rapidinho, então Bazak aciona uma mina e a explosão manda os dois pelos ares. Infelizmente, Bizak perde um braço no processo. O super soldado pisa no ferimento e se prepara para mandar ele de arrasta para cima. Mas nesse momento, Gabriel usa o poder dele para controlar a mente do cara. Depois de um esforço, ele consegue derrubá-lo e enfia a faca no pescoço. Bazak ajuda ele a se mexer e juntos eles decapitam ele. O grupo volta para a base com sucesso e Bazak parabeniza Gabriel por dominar os poderes. Ele aponta que ninguém vai ousar se meter com ele depois disso e que talvez ele possa reencontrar a família. Gabriel vê uma chance e sai escondido de novo. Enquanto isso, Marty encontra Bonafonde em segredo. Ela está de saco cheio dos experimentos desumanos de Miro, então concorda em ajudar Bonafonde a prender ele. Em Paris, Ediene entra no AP de Irene e encontra ela sangrando no chão. Acontece que os homens do barão já tinham passado por lá e sequestrado o bebê, que agora está sendo entregue a Ediene. Quando Gabriel finalmente chega em casa, ele encontra Irene mandada de arrasta para cima no chão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos como esse. Valeu por assistir!